Glória a Jesus. Todos a encontraram? João 3, versículo 12. Todos estão me ouvindo bem aí atrás? Está ouvindo bem? Está ouvindo bem aí atrás? Faz um sinalzinho assim, tá, né? Glória a Deus. Irmãos, versículo 12, Jesus diz: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Aleluias. Queridos, eu gostaria de falar um pouco a respeito do reino de Deus. Nós precisamos entender um pouco melhor a respeito desse reino, a qual nós já estamos nele. Amém? Quantos já encontraram o reino aí? A Bíblia diz que o reino não está aqui nem ali, está dentro de você, dentro de nós. Então, Jesus nos fala aqui algo muito importante nesse versículo que nós lemos. Imagine um ser como Deus, que tem toda a sabedoria, todo o entendimento, e Ele se ver na obrigação de se relacionar com um ser caído como nós, porque a única maneira dele, porventura, nos salvar de nós mesmos. Então, Deus, Ele, para falar comigo e contigo, Ele é obrigado a descer no nosso nível de entendimento. Preste atenção, olhe para cá. Deus, para falar comigo e contigo, Ele é obrigado a descer no nosso nível de entendimento, para que você possa entender o que Ele quer falar com você. E depois da queda, o homem, ele se tornou um ser carnal e voltado para as coisas de baixo. Por isso que Paulo, ele vai fazer um convite aos Colossenses, dizendo: buscai as coisas que são de cima, as coisas que são do alto, pensai nas coisas de cima e não nas terrenas. Nós, depois da queda, nos tornamos um ser literalmente voltado para baixo. As suas preocupações é com a sua doença, é com o que você vai comer, é com o que você vai vestir, é no que você vai andar. As nossas preocupações, a nossa visão está voltada literalmente para cá. E Jesus quer nos fazer olhar para o alto, quer nos fazer almejar as coisas do alto. E Paulo vai nos fazer esse convite: olhemos para as coisas que são de cima. Então, o homem, depois da queda, ele vai perder essa capacidade de entender Deus. Preste atenção. Após a queda de Adão, o homem, ele vai perder essa capacidade de entender Deus. É por isso que Paulo vai dizer que a palavra da cruz para os que perecem é loucura, mas para nós que já estamos no reino, ela é poder de Deus. Paulo, ele vai dizer que o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito. Então, irmãos, para nós compreendermos Deus, para nós conseguirmos entender Deus, como Deus trabalha, o que Deus quer de mim, o que Ele quer falar comigo, para nós entendermos Deus, é necessário nós nos tornarmos novamente um ser espiritual. Enquanto você for carnal, enquanto você for uma pessoa dada à carne, você nunca vai ter a capacidade de compreender as coisas espirituais.
Então, para Deus conseguir se relacionar com o homem, foi necessário Deus descer ao nível do homem. Falar como nós, sentir como nós, para que ele pudesse até ter um nível de relacionamento. Eu uma vez ouvi, acho que foi a Super Nani, ela nos ensinamentos dela, como educar criança, ela ensinando os pais. Às vezes ela falou assim: olha pai, você não pode fazer como você faz quando você vai corrigir o seu filho. Era o que foi que eu fiz. Você chega de uma vez e fala assim: ei menino! E o bichinho fica assim, ó. Ele olha para cima, parece que tem um monstro falando com ele. E ela disse: não é assim que corrige uma criança. Você desce o nível dela, olha nos olhos dela, e aí você fala com ela. E foi isso que Deus fez comigo e contigo. Deus desceu da sua glória, desceu para o nosso nível, para poder falar olho no olho com você. Você parou para compreender isso, irmãos? Que para que você tivesse hoje o direito de estar face a face com Deus, Ele teve que se despir da sua glória, teve que descer para estar no teu nível, para ser homem. Eu fico observando porque era uma coisa desnecessária para um Deus. Deus, Ele pode fazer tudo, e tudo que Ele quiser, Ele só impõe e pronto, a vontade é dEle. A Bíblia diz que Ele dizendo: olha, agindo eu, quem pode me impedir? Deus pode fazer o que Ele quiser. Não, Deus foi, desceu ao nosso nível e se tornou humano como nós, para poder nos entender e falar no nosso nível. Não sei se alguém compreende esse mistério de Deus para a tua vida. Essa dádiva de Deus. Você compreende o que significa isso para Deus, meu irmão? Você compreende? Às vezes eu estou falando aqui, de repente tem gente: Deus desceu da glória dele para vir aqui falar comigo. É coisa simples. Deixa eu te mostrar que não é uma coisa simples. Quantos aqui teriam a capacidade de parar a sua vida por uma semana para ir morar no lixão com uma pessoa que está lá morando lá comendo lixo? Para entender ele. Para saber por que ele está lá. Nenhum de nós que estamos aqui teríamos a capacidade de deixar a nossa vida para ir morar na rua com alguém que está lá na rua, morando na rua, para tentar resgatá-lo. Nenhum de nós teríamos essa capacidade. E foi isso que Deus fez. Deixou a sua glória para vir nos entender, para estar no nosso nível, para falar conosco, de forma que você possa entender aquilo que Ele está falando. Então o que Deus fez não foi uma coisa qualquer. O que Deus fez foi algo exponencial, foi algo grandioso. Foi isso que Jesus fez para nos salvar. E tudo porque nós perdemos a capacidade de entender o Senhor. Eu digo para você, que se você compreendesse, se nós compreendêssemos, se nós conseguíssemos ver, não seria necessário Deus descer da sua glória. Ele simplesmente falaria e você obedeceria a sua voz. Queridos, o que Cristo fala aqui nesse texto, eu acho muito forte a palavra de Jesus aqui. Preste atenção. Em outras palavras, em português, se eu estou falando contigo, é o que ele falou aqui. Se eu estou falando com você, das coisas naturais para você, eu estou conversando contigo sobre coisas da terra, e você ainda disse que não consegue compreender, como é que eu vou falar contigo das coisas do céu? Como é que eu vou revelar o céu para você se você não consegue compreender nem as coisas mínimas da terra? Como é que Deus vai falar conosco se nós não temos a capacidade de entender nem as coisas terrenas? E aqui eu quero dizer uma coisa para você muito importante. Jesus tem coisas muito grandes para falar contigo. Jesus tem coisas muito grandes para mostrar para você. Mas, para que isso aconteça, é necessário
que nós tenhamos a capacidade de entendê-las. Ah, meu irmão, quanta coisa que Deus se questionou. Eu queria revelar isso para ele, eu queria revelar isso para ele, eu queria falar isso com ele, eu queria, mas não posso. Por quê? Porque ele não entende. Ele vai ser que nem uma pessoa do mundo, vai achar loucura, como Paulo disse, as coisas espirituais para o mundo, para os que perecem, parece loucura. Se Deus está falando, quantas e quantas vezes o pastor está pregando e tem alguém aqui, isso é loucura, rapaz, isso não existe não. Quantas vezes alguém está pregando de Deus para você e você está menosprezando a palavra no teu coração, dizendo, não, isso aqui é loucura. É loucura porque você não tem a capacidade de entender. É loucura porque você não tem a capacidade de entender, porque a Bíblia diz que há muitas coisas nós só compreenderemos pela fé. O autor aos Hebreus vai dizer que pela fé nós entendemos. Não diz que pela fé nós cremos, ele diz pela fé nós entendemos. Tem coisa que eu e você só vamos entender pela fé. Se você não tiver fé, você nunca vai entender. Vai ter gente entrando, vai ter gente saindo, vai ter gente conquistando, recebendo o entendimento, e você vai dizendo, isso é loucura. Por quê? Porque você não tem fé para compreender aquilo. Muitas vezes a sua fé é muito pouca, e você acha coisas exponenciais, gigantescas, e você não consegue crer e entender aquelas coisas. Então, como compreender as coisas do céu, meu irmão? Como compreender as coisas do reino de Deus, que é algo tão complexo? Como nós compreenderemos as coisas celestiais, se Jesus disse que se nós não temos a capacidade de entender nem as mínimas, nem as da terra, nós não temos tido a capacidade de compreender, como é que nós vamos entender as coisas celestiais? Eu quero te dar uma dica nessa noite, que Jesus ensinou. Diga assim, o que é simples, diga forte, o que é simples, explica o complexo. Amém? Essa é a regra. Para você entender as coisas grandes. Aquilo que é simples, aquilo que é pequeno, é que vai te fazer entender as coisas grandes. Duas pessoas entenderam. Tem muita coisa que você vai entender de grande, depois que você entender as coisas pequenas. Você quer ver? Jesus chega nos discípulos, Mateus capítulo 6, ele vai dizer, por que é que vocês estão ansiosos quanto ao que vocês vão comer? Por que é que vocês estão ansiosos quanto ao que vocês vão beber? Por que é que vocês estão ansiosos pelo que vocês vão vestir? Aí ele vai dizer assim, olha, olhai para os lírios do campo. Que coisa mais simples. Vocês não estão conseguindo compreender o reino, porque vocês não conseguem olhar para as coisas mínimas e simples. Ei, olhe para as coisas simples que Deus vai falar contigo. Por que é que você está preocupado aí hoje? O que eu vou comer amanhã? Olhe para os lírios. A Bíblia diz, olha, eles hoje existem, amanhã são lançados no fogo. Contudo eu vos digo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Olhe para as coisas simples que Deus vai falar contigo, que Deus vai mostrar aquilo que é complexo para você. E Ele vai dizer, por que é que vocês estão ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao alimento? E Ele vai dizer que a vida não é mais do que o vestuário. E nós estamos observando errado muita coisa. Irmãos, dentro desse mesmo texto, ele vai dizer, olhe para as aves do céu. As aves nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros.
contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Às vezes nós ficamos preocupados, sem fé, porque não paramos para observar pequenas coisas em nosso redor. Gente, será que tem alguém entendendo esse mistério aqui nessa noite? Jesus está nos mandando, irmãos, olhar para coisas simples. Por quê? Irmãos, o nosso tempo é um tempo tão complexo, é um tempo de tanta coisa complexa, é um tempo que nós vivemos querendo entender tanta coisa complexa. Nós somos pessoas que, até para ser aceita, sermos aceitos nesse ou naquele lugar, a gente vive querendo entender tudo. E aí Jesus vai dizer lá em Lucas 12, abra aí Lucas 12, abra a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 12. Muitas pessoas pulam esse processo, esse princípio de Deus, que Deus vai ensinar aqui, ó, Lucas 12, versículo 26. Rapidinho, correndo, 12, 26. Pois se nem podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Outra pergunta de Jesus aqui, outro questionamento de Jesus. Se você não pode ainda nem com as coisas pequenas e mínimas, por que é que você está preocupado com as coisas grandes? Tem gente que não tem nenhuma bicicleta para andar. E ele está preocupado quando é que vai comprar uma moto 1.100. Se você não pode nem com a bicicleta mesmo, está preocupado com a moto já. A gente, esse princípio que Jesus ensina aqui, para explicar o reino, que é tão complexo, Jesus usa o quê? Coisas simples, de acordo com a nossa linguagem, coisas terrenas, para quê? Para que eu e você pudéssemos entender o reino de Deus. E aqui eu gostaria de falar aqui de alguns exemplos que Jesus usou, para falar desse reino que nós precisamos entender. Você não precisa abrir, eu vou citar aqui alguns textos, onde Jesus ele foi falando a respeito de como que ele comparava o reino de Deus. Olhe para cá. Se eu te perguntasse hoje, como que é o reino de Deus para você? Talvez você ficava e não falava nada. Jesus disse que o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Então, Jesus, ele para nos fazer compreender o reino, preste atenção, ele vai falar aqui, vai dar vários exemplos de como que ele ilustra o reino de Deus. Primeiro, Mateus 13, 24, ele diz, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se retirou. Preste atenção. Ele está dizendo o quê? O reino dos céus é semelhante a alguma coisa que é natural para mim e para você. O reino do céu é semelhante a quem? A um homem que semeou o trigo e ele foi, dormiu, descansou. Veio o inimigo, jogou também a semente do joio. Quando o homem dorme, o inimigo vem e semeia a sua semente. E a Bíblia diz que o inimigo nem fica lá para atormentar o homem, ele joga a semente, ó, vai embora. Isso quer dizer o que, irmãos? Que nós não podemos dormir com relação à nossa fé. O reino de Deus, eu estou no reino, pastor, estou dentro do reino, mas você não pode dormir com isso. Tem gente que porque diz que está no reino, agora estou no reino de Deus, eu estou com Deus, ele descansa na fé, acha que não precisa orar, acha que não precisa jejuar, não precisa participar de culto e ensino, não precisa mais, não, eu estou no reino, acabou, estou dormindo agora. O inimigo vai lá e joga a semente, e ele vai-se embora. Vai
Simbora, ele nem fica lá para ver se a semente vai nascer ou não. Por quê? Porque a semente por si só, ela vai gerar a sua maldade no meio daquilo. Escute, o joio, ele está falando do quê? O joio está falando a respeito de falsidade. Alguém que parece, mas não é. Muita gente parece ser bonzinho, parece ser de Deus, parece ser uma pessoa, mas só parece, porque foi plantado, foi pelo inimigo. E aí a Bíblia diz que enquanto a gente dorme espiritualmente, o inimigo lança a sua semente. Ah, meu irmão, não durma não. Nem no culto. Durma no culto não também, não é feio. Tem uns irmãos que estão para trazer a cama para a igreja. Mas eu profetizo em nome de Jesus que há uma peneira da palavra de Deus aqui para peneirar o trigo do joio. O ser humano não vai poder discernir isso, porque é só Deus que vai discernir. A Bíblia diz que é Ele que vai separar o trigo do joio. Mas nós podemos estar vigilantes, porque isso aqui fala de alguém que parece, mas não é. Sabe, o discurso próprio, aquela pessoa que aonde anda, ele faz um discurso a respeito de si próprio, dizendo, eu sou assim, eu sou assim. Aí Jesus vai dizer por intermédio de João, ele vai dizer assim, olha, aquele que diz, eu o conheço, falando que conhece a Deus, e não guarda os seus mandamentos, nele não há verdade. Eu conheço Deus, mas não guarda o mandamento, está mentindo, é falso. Diz mais, aquele que diz está nele também deve andar como ele andou. Diz mais, aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão até agora está em trevas, é falso. Se alguém diz eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Então quer dizer, é o discurso que eu tenho a respeito de mim mesmo e as minhas obras que mostram ao contrário disso. É joio. Dá uma olhadinha para o irmão do seu lado aí, assim, de rabo de olho, para ele não desconfiar. Vê se ele é trigo ou se ele é joio. Quem é trigo aí, diga amém. Aí ele vai dizer mais, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem semeou, jogou no campo. Aí ele vai dizer que o grão de mostarda, quando é só um grão, é uma das menores sementes que existe. Mas depois que ele nasce, ele vai se transformar numa das maiores hortaliças, ao ponto das árvores virem e fazer ninho debaixo dos seus ramos. Ou seja, às vezes nós não paramos para compreender quando o reino está querendo nascer em você, e aí você quer ver coisas grandes. Não, eu só vou na igreja se for o pastorzão fulano de tal, lá dos Estados Unidos que estiver lá, e ele vai levantar um paralítico, vai acontecer isso, vai levantar um morto, e aí, coisa grande. Não, o reino começa desse tamanhozinho dentro de você. Desse tamanhozinho, ele vai crescendo dentro de você. A gente quer ver coisas grandes que nos impressionam, irmãos. O reino é uma semente pequena, vai ser plantada dentro do seu coração e isso vai nascer dentro de você. Aí ele vai dizer mais, o reino dos céus é semelhante ao fermento, que a mulher vai colocar em 3 medidas de massa e tudo vai se levedar. Ou seja, está falando da influência do reino do céu na nossa vida, está falando da influência do cristão no mundo. Aqui, o fermento que Cristo usa aqui, o exemplo do fermento, o fermento quando ele é colocado na massa, ninguém vê o fermento. Ninguém vê o fermento. Mas ele vai influenciar toda a massa. Alguém compreendeu? Quem é fermento? Quem é fermento? Quem está no reino? Quem é do reino? Vai influenciar a massa.
Não é a massa que vai influenciar você, é você que vai influenciar a massa, pastor. Mas é muita gente, pastor. Todo mundo, aonde você vai, é muita gente contra a fé da gente, não interessa. É você que é o fermento de Deus. O fermento está aí na sua vida. Ah não, eu pequei, eu traí, eu prostituí, adulterei, porque era tanta gente. Ei, a massa me pressionou tanto que eu pequei. Não, é você que é o fermento. Você pode colocar, o trigo nunca vai influenciar o fermento vai influenciar o trigo. Você pode ver que é até menos, é só uma pitadinha de fermento, já mexe. Isso fala do quê? Fala de que realmente, pessoas que querem servir a Deus são menos mesmo. O mundo é a massa, a grande maioria, a grande quantidade é o mundo. Só que nós somos minoria sim, mas somos a minoria que tem o poder na nossa mão. Temos a palavra da verdade, temos o evangelho que salva. Comentava com o pastor Alex, o irmão Sidney Limbalsa, a respeito de um comentário que um pastor fez. Ele disse que estava numa palestra onde um comunista estava discursando, e esse comunista começou a pregar o seu discurso, e ele viu um homem velho, vestido em roupas velhas, sujo, e ele disse assim: ei pessoal, vocês aqui, prestem atenção, está vendo aquele homem velho ali? O comunismo é a única saída para colocar vestes novas naquele homem velho. Aí tinha um crente ouvindo a palavra e disse assim: eu posso falar? Sim, pode. A sua mensagem diz que o comunismo pode colocar roupas novas naquele homem velho, mas eu prego um evangelho que diz que pode colocar um homem novo dentro daquelas roupas velhas. A mensagem do evangelho é de dentro para fora, irmão. Esse negócio de capa não é com Deus, não. Esse negócio de faz de conta não é com o Senhor, não. Então, Jesus ele vai nos ensinando exemplos a qual ele está comparando o reino de Deus. Ele vai dizer mais: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem ao descobri-lo, esconde-o, então movido de gozo vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O reino é algo que está escondido, só vai encontrar quem procura. O que diz aqui? O homem estava procurando e ele encontrou. E quando ele encontra o tesouro escondido, ele pega, ele deixa ele escondidinho, esconde mais ele ainda, ele corre lá, pega tudo aquilo que ele tem, vende, e aí ele vai lá e oferece. Então, eu quero comprar o campo. E o homem vende o campo para ele. O homem não sabia. Assim é o reino de Deus. Quer dizer o quê, pastor? Quer dizer que quando você realmente encontrou-se com o reino de Deus, isso aqui não vai ter mais valor para você do que o reino de Deus. Se o reino da terra, se aqui a terra tem mais valor para você do que o céu, é porque você não encontrou o reino de Deus ainda. Pessoas que são apegadas com material demais. Pessoas que são apegadas com os tesouros da terra, pessoas que não conseguem abrir mão de nada aqui. Deus já tem falado com ele, tem chamado ele para servi-lo, mas não, eu estou apegado aqui com... Ei, quem encontra-se com o reino, descobre o maior tesouro dessa vida, e a pessoa não vai se conter. Nada vai ser mais importante para você do que o reino. Se você ainda não fez isso, é porque você não encontrou o reino ainda. Não tem tesouro nessa terra que vai pagar o valor do reino de Deus. Ele vai dizer mais: igualmente o reino do céu é semelhante a uma lança, a uma rede lançada ao mar. E essa rede vai capturar todas as qualidades de peixe. E aí depois que os peixes estiverem fora, aí o pescador vai separar os bons dos ruins. Isso quer dizer, meu irmão, que dentro da igreja, a porta da igreja nunca pode estar fechada para ninguém.
todo mundo que quiser entrar aqui, nós temos que deixar entrar. Se ele quiser estar aqui dentro, ouvir a palavra, temos que deixar entrar. Mas infelizmente nem todos os que estão aqui dentro vão ouvir: vindes bendito do meu Pai. Alguns vão ouvir: apartai-vos de mim, malditos. Por quê? Porque a Bíblia diz que um dia esse Deus, a qual está simbolizando o reino, que através de uma pescaria vai separar os bons dos maus. Ele vai dizer mais, Mateus 18: por isso o reino do céu pode comparar-se a um certo rei que ia ajustar conta com os seus servos. E aqui o texto é mais longo, eu vou citar para você. Esse texto está dizendo a respeito de um exemplo que Cristo ensinou para ilustrar o reino, para explicar o reino para mim. Ele disse: olha, o reino do céu é semelhante a um homem que foi ajustar conta com os seus servos, e ele chamou o seu servo e foi ajustar conta com ele, e o seu servo devia muito dinheiro para ele. Então ele mandou lançar aquele homem na prisão, e o homem implorou tanto para ele perdoá-lo, que ele foi e perdoou a sua dívida. Só que aí daí a pouco, aquele mesmo homem que foi perdoado, ele foi, e lá na frente tinha um homem que também devia para ele, e era coisa mínima. Ele foi perdoado de uma dívida gigante, e o outro devia para ele coisa mínima. E a Bíblia diz que ele mandou açoitar e prender aquele que lhe devia. E Deus disse: não deveria você fazer da mesma forma que eu fiz com você, fazer com ele? Eu não perdoei você, por que você não perdoou ele? O reino dos céus fala disso, da necessidade que há em mim e em você de perdoar aquele que nos fere, de perdoar aquele que nos deve. Por quê? Porque todo dia eu preciso de perdão, e se eu quero ser perdoado, eu preciso aprender a perdoar. Quantas pessoas, irmãos, que todos os dias elas necessitam de perdão dos outros, mas elas não sabem liberar perdão para ninguém. Aquilo que ela se julga forte, ela condena todo mundo. Aquilo que ela se julga fraca, ela pede clemência às pessoas. Jesus disse, a oração do Pai Nosso, que você faz ela às vezes sem nem perceber isso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Quantos querem ser perdoados por Deus aí? Eu vou te dar uma notícia: se você não perdoa, isso não vai acontecer não. Porque a Bíblia diz, essa mesma Bíblia diz, que a medida que você usa com os outros, a medida que você usa para medir, vos medirão de novo. Portanto, se você é a pessoa que vive medindo os outros conforme a sua medida, espere de Deus a mesma medida para julgar você. É o critério, porque a oração do Pai Nosso diz que nós é que estamos pedindo: Deus, pode me julgar de acordo com o que eu julgo os outros, pode me perdoar de acordo com o que eu perdoo os outros. Se eu não trabalho na minha vida o perdão, eu estou dizendo: não quero também o teu perdão, fique com o seu perdão para lá. Se nós precisamos de perdão, nós precisamos aprender a perdoar as pessoas que nos ferem. Queridos, ele vai dizer mais: o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que saiu de madrugada a assalariar seus trabalhadores da vinha. Também é muito longo, mas eu vou dizer para você. Esse homem saiu a pagar os seus trabalhadores, ou melhor, contratar trabalhadores. Ele chega, contrata um de manhã, aí mais no meio-dia contrata outros, mais à tarde contrata outros. E aí quando vai pagar, quando vai acertar as contas com os trabalhadores, a Bíblia diz que ele chama primeiro aqueles que chegaram por último, e ele dá a mesma quantia que ele prometeu dar para o primeiro. Aí o primeiro fala assim: rapaz, se ele deu,
a mesma quantia que ele me prometeu para os que chegaram já depois, imagina quanto é que ele não vai me dar. Aí de repente ele chega todo animado, o homem vai dar a mesma quantidade que combinou com ele. Aí ele se frustra todo. Mas como assim? Eu cheguei mais cedo. Aí ele diz, mas não foi isso que eu combinei com você? O que é que você tem combinado com Deus, irmãos? Muitas vezes Deus fala coisas com a gente e a gente está sempre ligado no que Deus está fazendo com o outro. Não, mas é porque na igreja o fulano é assim, mas é porque na igreja o Bertano é assim, não interessa o Bertano, o que Deus tem com o Bertano é com o Bertano, o que Deus tem com você é com você. E nós às vezes queremos nos julgar, a forma de Deus nos tratar é assim. Não, meu irmão. É por isso que nós não crescemos na fé, é por isso que não crescemos espiritualmente. Não amadurecemos porque falta-nos entendimento a respeito desses princípios do reino de Deus. Tem coisa que Deus espera só de você, não espera de mais ninguém. Tem coisa que Deus cobrou só de você e de mais ninguém, porque Ele quer ver você fazendo aquilo. O reino do céu também é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e mandou convidar muitas pessoas importantes. Quem é importante aqui, diga amém. Muito cuidado, porque foram os importantes que foram convidados. E sabe o que eles falaram para o senhor da festa? Um disse, não, eu acabei de casar, eu tenho que desfrutar da minha lua de mel. O outro, não, eu acabei de comprar uma junta de boi, eu tenho que testar os bois. Não, eu acabei de comprar um campo, eu estou ocupado, eu tenho que ir lá ver o campo que eu comprei. E deram desculpas para Deus. E eram os convidados importantes. Aí de repente Deus fala assim, ei, eu convidei os importantes, não quiseram, não, quero não. Então vai lá na rua, chama os pobres, chama os aleijados, chama os mendigos, porque eu trabalho é com quem quer. É o que Deus disse na domingo aqui para você. Você tem que querer. Às vezes você é convidado a trabalhar para o Senhor, a estar com o Senhor, mas você não quer. Você é convidado a ter um lugar de honra no reino, mas você não quer. Eu quero te dizer nessa noite que se você é essa pessoa, talvez amanhã você vai estar chorando, vendo pessoas indignas passando na sua frente. Porque eles quiseram. Porque eles quiseram. Essa revelação que nós ministramos domingo tem mexido muito comigo. Deus não trabalha com quem sabe, Deus trabalha com quem quer. Guarde no seu coração isso. Deus não trabalha com quem sabe, Deus trabalha com quem quer. Quem quer, Deus ensina. Então, Deus ele tem me cobrado esses últimos dias a dizer algo para essa igreja. Diga à minha igreja, filho, que é chegado um tempo que eu vou começar a exigir maturidade dessa igreja. Maturidade. Chega de infantilidades em algumas coisas. Repita isso, diga, é chegado um tempo de maturidade espiritual. Diga mais uma vez, é chegado um tempo de maturidade espiritual. Irmãos, quem não quer amadurecer, quem não quer crescer, não consegue acompanhar o ritmo dos grandes. Se você vai apostar a corrida com uma criança de 5 anos, ele não consegue acompanhar o teu ritmo. Pastor, a Bíblia diz que Deus quer que a gente seja como criança, sim, no entendimento ou na malícia,
no entendimento. Deus quer que você seja maduro. E o que é maturidade? Para nós fecharmos aqui. O que é maturidade? Maturidade é quando o homem alcança um nível de entendimento que ele consegue compreender Deus. Eu não estou dizendo compreender Deus em todos os aspectos. Eu estou dizendo compreender a voz do Senhor. Quando Ele fala contigo, o que Ele pede de você, o que Ele te mostra. Isso é maturidade espiritual. E maturação, irmãos, é um processo. Preste atenção, isso aqui é muito importante. Maturação é um processo que leva a fruta a estar pronta para alimentar a outros. Maturação é esse processo que Deus diz assim: você agora está pronto para alimentar outras pessoas. Quando uma fruta está madura e ela passa dos dias de alguém ir lá e comê-la, o que vai acontecer com ela? Vai apodrecer. Escute essa revelação de Deus para o seu coração. Se eu e você alcançarmos um nível de maturidade e não quisermos alimentar ninguém, o próximo passo é o apodrecimento. Deus quer que nós sirvamos a outras pessoas. Só existe uma maneira de você não apodrecer. Alimente outras pessoas. Alimente outras pessoas. Alimente outras pessoas. Há frutos, irmãos, que eles não amadurecem. Eles nascem, eles até desenvolvem um certo tamanho, daí a pouco vai acontecer o que popularmente nós chamamos de pecar. Não é isso? O fruto vai pecar, e talvez isso tenha um significado também para a mensagem, porque às vezes você nasce e antes de você amadurecer, você começa a pecar. E a fruta, quando ela peca, melhor dizendo, ela vai sair do estágio de verde para o apodrecimento. Ela não consegue chegar no estágio de madura. A fruta, quando ela peca, ela vai literalmente sair logo da criancice, da infantilidade, para a morte. Assim, às vezes, é muitas pessoas. Elas não amadurecem espiritualmente, converte, daí um tempo ela apodrece e não cumpre o seu propósito de alimentar outros. Observe que os frutos pecados, geralmente boa parte deles nem cair não cai. Eles ficam lá, até murchar, acho que fica sequinho. Além de eles não alimentarem ninguém, eles ficam lá mostrando o que é, sugando dos outros, mas não alimentam ninguém. E Deus quer que você seja esse fruto que alcance a maturidade, que venha alimentar outras pessoas. Eu quero fechar essa mensagem dizendo para você a fala de Jesus.
Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Eu quero dizer para você, Deus quer falar. Ele quer falar muita coisa comigo e com você. Somos nós que não temos a capacidade de compreender e Deus termina não falando. Deus quer mostrar muita coisa para mim e para você. Mas nós não temos a capacidade de compreender essas coisas. Então, que nós possamos pedir nessa noite para Deus fé. Porque a Bíblia diz que pela fé nós entendemos muita coisa. Muita coisa. Pela fé é que você vai entender muita coisa que hoje você não entende. Você já reparou que tem mensagem que parece que ela fala mais com você? É porque a tua fé tem capacidade de entender aquilo. E de repente outra mensagem, a tua fé não tem capacidade de entender nada daquilo que está sendo ministrado. Talvez tenha alguém voando aqui nessa mensagem, nessa noite. Que Deus nos dê fé. Para nós conseguirmos compreender muita coisa que Ele quer fazer por intermédio da nossa vida. Por intermédio de mim e de você. Fica de pé em nome de Jesus. O reino dos céus não está aqui e não está ali. O reino do céu está dentro de nós. O reino do céu está dentro de mim, dentro de você. O reino dos céus, ele é como um tesouro escondido que o homem achou. E ele vendeu tudo o que ele tinha por causa daquele tesouro, por causa daquele tesouro. Aleluia. Oh Deus, nós queremos entender, Pai, o que o Senhor está falando nesse tempo. Há uma voz profética sobre a nossa geração, Deus. Há uma voz profética sobre a nossa geração, Deus. Que tem falado, Deus. Que tem explicado, que tem gesticulado, que tem, Deus, falado, Deus, as tuas verdades, as tuas revelações. Oh Deus, abra, Pai, o entendimento de cada um membro dessa igreja, Deus. Abra o entendimento, Pai, desde as crianças, Pai, até, Pai, o ancião, Pai, que todos possam entender, Senhor, o que o Senhor quer falar, meu Pai, para essa igreja. Nós não estamos preocupados com o que o Senhor quer da outra igreja do lado. Nós precisamos entender, Pai, o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor precisa, Pai, que nós entendamos, para que Riachão seja um lugar melhor por intermédio de nós, Senhor, que somos esse fermento, que vamos influenciar a massa, Deus. Oh Deus, fala conosco e nos ajuda a entender, Pai, a Tua voz. Fala conosco e nos ajuda a entender, Pai, a Tua voz. Flua, Deus, do nosso interior, como rios de águas vivas. Flua do nosso interior, Pai, como rio, Senhor. Que nós, Pai, possamos fluir, Deus, águas, mananciais, Deus. Oh, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, fazer-nos entender a Tua voz. Que o Senhor possa, Deus, nos dar fé nessa noite. Porque a Tua palavra diz que pela fé nós entendemos. Pela fé nós entendemos. Talvez você está aqui hoje, nessa noite, e você não está compreendendo muita coisa que está acontecendo na tua vida. Aleluias. Deus manda eu falar para ti nessa noite. É pela fé que você vai entender. É pela fé que você vai entender muita coisa. Não é pela tua capacidade intelectual, não. É pela fé. É pela fé. Se você partir para o teu raciocínio lógico, isso vai te deixar na mão, vai te frustrar. Mas quando você partir para a fé, quando você começar a olhar as coisas com os olhos da fé, você vai entender muita coisa que você não está entendendo hoje. Por isso peça nessa noite: Deus, aumenta a minha fé, me dá fé para compreender aquilo que eu não estou conseguindo entender hoje, Deus.
Oh, traz maturidade espiritual para a tua igreja, Deus. Deus, traz maturidade espiritual para a tua igreja, Senhor. Quantas pessoas infantis na fé, Deus, vivem, Senhor Jesus, o tempo todo, Senhor, preocupado com coisas pequenas, caindo em coisas pequenas, estão preocupados com coisas grandes. Ah, para que preocupar com coisas grandes, se estão tropeçando nas mínimas? Nos ajude a vencer as coisas pequenas, Deus. Nos ajude a vencer as coisas pequenas, Deus. Porque aí sim, depois disso, o Senhor vai falar coisas grandes. Depois que compreendermos as coisas pequenas, o Senhor vai falar coisas grandes. Depois que você compreender coisas pequenas, Deus vai falar coisa grande contigo. Quando você compreender aquilo que é pequeno, Deus vai falar coisa grande contigo.